As Três Tentações de Cristo, Luiz Lavelle. No limiar do deserto, onde a terra se desnuda de toda a vegetação e a vastidão se estende até onde a vista alcança, Jesus se apresenta como uma figura solitária, mas não isolada. O cenário que o acolhe é de uma beleza austera e quase sobrenatural. O solo, rachado pelo calor inclemente, exala um aroma mineral, enquanto as pedras, polidas pelo vento e pelo tempo, refletem a luz dourada do sol nascente. O céu, de um azul profundo e sem nuvens, parece pesar sobre a paisagem, impondo um silêncio que não é apenas ausência de sons, mas presença de um mistério que tudo envolve. O vento, ora suave, ora impetuoso, carrega consigo o pó e o eco de antigas histórias, como se o próprio deserto guardasse em sua memória o segredo do encontro entre o humano e o divino. Jesus, ao adentrar esse espaço, não faz como quem busca o isolamento por fuga, mas como quem se dispõe a um encontro total com o absoluto. O Evangelho afirma que, nesta ocasião, Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites e só após se alimentou. Não se deve pensar que este jejum de Jesus fosse o vulgar jejum dos judeus, que se ia renovando em 40 dias seguidos. O jejum judaico obrigava à abstenção de alimento até ao pôr do sol, mas ao cair da noite comia-se, como ainda hoje entre os muçulmanos no Ramadã. Ao passo que o jejum de Jesus é ininterrupto durante 40 dias e 40 noites, precisamente como os jejuns de Moisés e Elias. Seu corpo, ainda vigoroso no início da travessia, vai aos poucos se tornando mais magro. Os músculos se definem sob a pele. Os olhos se aprofundam, ganhando um brilho intenso. Hora de sofrimento, hora de contemplação. As vestes, simples e já marcadas pela poeira, aderem ao corpo, testemunhando a humildade daquele que se despoja de tudo para encontrar o essencial. O rosto, marcado pela privação, revela a tensão entre a fragilidade da carne e a força do espírito. Cada gesto, cada passo é carregado de uma intenção profunda. Não se trata de um simples exercício de ascetismo, mas de um mergulho na interioridade, de um retorno à fonte do ser. O deserto, com sua aridez e solidão, é mais do que um espaço físico. É o símbolo da condição humana diante do absoluto. Ali, todas as distrações se dissipam, todas as máscaras caem e resta apenas o essencial. Jesus, nesse cenário, não foge do mundo, mas busca, na ausência de tudo, a presença total diante de Deus. O jejum de 40 dias e 40 noites é, antes de tudo, uma experiência de participação. Ao privar-se do alimento, ao renunciar ao conforto, Jesus se abre para uma comunhão mais profunda com o Pai, para um contato mais pleno diante daquele que tudo sustenta. A fome que o consome não é apenas a do corpo, mas a do espírito que anseia pela plenitude. Cada tentação que Satanás lhe apresenta, o pão, o poder e a glória, é a expressão das múltiplas formas de afastamento da realidade. São ilusões que prometem satisfação, mas conduzem ao vazio. Satanás se apresenta diante do Filho de Deus e diz: se és Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A primeira tentação insinua-se pela via do estômago e dos sentidos. À primeira vista, Satanás não propõe algo absurdo. Tenta Jesus com a satisfação de uma necessidade plenamente legítima: a fome. A pedra, matéria bruta, árida, inerte, deseja transformar-se em pão, em uma promessa de saciedade e prazer instantâneo. Mas Jesus responde:
Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O Salvador dissera em resposta à primeira tentação que Deus poderia lhe dar o pão, caso pedisse, mas ele não pediria se isso significasse uma renúncia à sua missão divina. Viver não é possuir o pão, mas deixar-se alimentar pela palavra de Deus. As necessidades do corpo, quando são absolutizadas, fecham-se sobre si, tornam-se um circuito curto, deixam de ser uma ligação com a realidade e com Deus para converterem-se em um verdadeiro labirinto, cujo único destino é a loucura. Essa perseguição obsessiva pelo prazer inevitavelmente nos torna terrivelmente medrosos em relação ao seu oposto, a dor, o desconforto, o tédio. Tentamos construir muralhas cada vez mais altas para nos proteger dessas experiências, mas, ao fazê-lo, apenas aumentamos nossa sensibilidade e nossa ansiedade. A vida, veja você, é um fluxo constante, uma dança de opostos. Luz e sombra, som e silêncio, prazer e dor. Tentar ter um sem o outro é como querer uma moeda com apenas uma face. É uma receita para a frustração. Se a pedra de fato fosse convertida em pão, o corpo teria sido saciado, sim, mas o espírito permaneceria faminto. A carne, dissociada de Deus, é pão que se desfaz em pó. A segunda e a terceira tentação passam-se em uma esfera sobre-humana. Então, o diabo tomou-o consigo e o levou à cidade santa. Colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, joga-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos darás ordens a teu respeito, e segurar-te-ão nas mãos para que nunca firas o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. O diabo incita Jesus a executar um milagre messiânico diante da população reunida nos pátios do Templo de Jerusalém. Para tal, bastaria se lançar ao espaço a partir do ponto mais alto do templo, sendo socorrido por anjos que o ergueriam e o pousariam suavemente em terra, como uma folha separada da árvore que cai embalada pela brisa. A segunda tentação era esquecer a cruz e substituí-la por uma demonstração fácil de poder, que faria com que todos acreditassem nele de imediato. Se fosse um Messias, o povo deveria ser conquistado. E o que poderia conquistá-los mais depressa do que uma demonstração de feitos maravilhosos? A segunda tentação sobe pelas escadas da alma. No pináculo ressoa o orgulho de quem deseja exibir-se diante dos homens e até diante dos anjos. É tentação de fazer do eu o centro, de converter a vocação em espetáculo. Toda tentativa de dobrar Deus à lógica do eu é a exata negação da realidade. É erigir trono no vazio. Quem vive de aplausos precisa repeti-los sem cessar, pois o eco some no vento, não passa de uma glória vazia e morta. Então, novamente, o diabo o tomou consigo, conduzindo-o a um monte muito elevado, e mostra-lhe, lá de cima, todos os reinos do mundo, e a glória deles, e diz: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Os mais altos montes de Israel, como o Tabor, revelam panoramas que sequer permitem vislumbrar a Palestina, o que não deixa margem para outra opção que não seja uma visão sobrenatural feita por meios que ignoramos. O diabo oferecia tudo, desde que Jesus o adorasse. Não existe adoração sem serviço, e o serviço seria o seguinte: já que o mundo estava sob o poder do pecado, o novo reino que nosso Senhor instituísse deveria ser somente uma continuação do antigo reino. Jesus poderia possuir a terra desde que não a transformasse. Poderia ter a humanidade desde que não a redimisse.
O poder e a cobiça devoradora que confunde possibilidade com liberdade. Aqui, as possibilidades legítimas por si mesmas tornam-se ídolos, pois são utilizadas como corrimão em uma escadaria que gradualmente aprofunda o distanciamento de Deus e de si mesmo. O mundo e sua enormidade de possibilidades converte-se em vitrine. Cada ação é usufruída como centro de autoafirmação da revolta contra Deus. E ele responde: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. A idolatria petrifica a alma, paralisa diante dos pecados para os quais o homem se ajoelha e presta culto. Ao ajoelhar-se diante do trono do pecado, o homem abre mão de sua liberdade e paz de espírito e mergulha em uma espiral incessante de busca de prazer que se traduz em um materialismo objeto e em uma vida totalmente desprezível e sem sentido. A intenção de Jesus nesse jejum não é de conquistar méritos ou demonstrar poder, mas de nos ensinar o que fazer para abrir-se totalmente ao Pai. A vida é como o deserto. Nele, a fraqueza da carne revela a força do Espírito. E a ausência de tudo prepara a presença de Deus. Jesus assume em sua humanidade a condição de todos os homens e mulheres que buscam sentido no meio da aridez da existência. Sua vitória sobre as tentações não é uma negação do mundo, mas a afirmação de que o homem no mundo só encontra sua verdade na participação do absoluto. O jejum de Jesus é um convite a cada ser humano. Somos chamados a sair do ruído das aparências e a entrar no silêncio fecundo da interioridade, onde a presença de Deus se revela como dom. O deserto não é apenas um lugar geográfico, mas uma experiência existencial, na qual cada um é convidado a confrontar suas próprias tentações, suas próprias carências e a descobrir, no campo da realidade, a pobreza do eu e a riqueza de Deus. Cada um, em sua travessia pelo deserto da vida, pode participar do mesmo movimento de abertura, de entrega, de comunhão. Não estamos sós em nossa busca. O Cristo, ao assumir nossa condição, tornou-se o caminho pelo qual participamos da realidade. E é no eterno presente de cada instante quando nos abrimos a esperança e a plenitude para as quais fomos criados. Na experiência do deserto, Jesus se despoja não apenas do alimento, mas de toda a segurança, de todo o apoio exterior. Ele se entrega ao desconhecido, confiando plenamente no Pai. Esse despojamento é o caminho da participação. Quanto mais o eu se esvazia, mais o Deus pode se manifestar. A verdadeira plenitude não está na acumulação, mas na abertura, na receptividade. As tentações que Jesus enfrenta são, em última análise, tentações de fechamento, de autossuficiência. Transformar pedras em pão é a tentação de reduzir o ser ao ter, de buscar a satisfação imediata, em vez da comunhão profunda. Lançar-se do pináculo do templo é a tentação de buscar o reconhecimento, de fazer do próprio eu o centro do universo. Prostrar-se diante do mal para conquistar os reinos do mundo é a tentação de buscar o poder pelo poder, de dominar em vez de servir. Jesus recusa todas essas tentações, porque sabe que a verdadeira participação no ser só é possível na humildade, na entrega e na confiança. O deserto não é o fim, mas o início de uma vida nova, de uma participação mais plena na existência. E é no eterno presente de cada instante, quando nos abrimos à esperança e à plenitude para as quais fomos criados.